Brasileira de 13 anos desaparecida em Worcester, encontrada em Massachusetts. Em Boston, começa a caçada federal com a Operação Patriota 2.0. Já em Chicago, centenas de pessoas foram às ruas contra a decisão de Trump de enviar tropas da Guarda Nacional e agentes imigratórios. E na capital americana, milhares marcham protestando contra a presença de tropas nas ruas de Washington, D.C. Agora, no Agenda 47. Olá, está no ar o Agenda 47. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá, pela SPT Television SIC Internacional e também na plataforma de streaming SPT Plus. E claro, no nosso canal do YouTube Seaba Brazilian Television. Aproveita, se inscreva agora mesmo, comente, compartilhe e principalmente ative o sininho das notificações para não perder nada em nosso canal. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Após exatos 30 dias desaparecida, a brasileira Caroline Ferreira de Moura, de 13 anos, finalmente foi localizada em Massachusetts. A informação inicial veio do portal de notícia MasLive na terça-feira, dia 2 de setembro, e foi confirmada pela polícia local, a rádio brasileira Manchete USA. Carolina, vista pela última vez em 20 de julho, após estar sob cuidados do DCF, que é o Departamento de Crianças e Família, retornou à custódia do Estado. Durante a busca, sua irmã Clara Augusta compartilhou que Carolina estava muito assustada e desejava voltar ao Brasil com a família. O caso voltou à tona depois que Angélica Almeida, outra brasileira, informou ter dado carona a Carolina, a menina, no dia 27 de julho. Seguimos acompanhando o desdobramento deste caso bastante sensível. Boston, berço da liberdade americana, se transforma em um palco de uma caçada federal implacável. Agentes do ICE, apoiados pelo DHS, iniciaram nesta semana a Operação Patriota 2.0. Um ataque que persegue os chamados piores dos piores. Assassinos, estupradores, traficantes e membros de gangues. A medida marca uma nova fase da política de tolerância zero do governo Trump, mirando principalmente imigrantes liberados pela justiça local. Apesar de alertas de detenção, em Boston e cidades próximas, o pânico toma conta de famílias. Harvard, MIT e comunidades diversas assistem apreensivas. E a disputa entre a política local e o poder federal esquenta além das sirenes. A dúvida permanece: onde termina a justiça e onde começa o medo? O presidente Donald Trump voltou a ameaçar enviar a Guarda Nacional para várias cidades dos Estados Unidos, entre elas Chicago, Baltimore e New Orleans, mesmo após um juiz federal bloquear o uso de tropas em Los Angeles por violar a lei que proíbe o emprego de militares na segurança interna dos Estados Unidos. Em Chicago, líderes protestaram. O governador J.B. Pritzker acusa Trump de criar um drama político e anuncia que vai recorrer à justiça. Em Baltimore, o governador Wes Moore e o prefeito Brandon Scott rejeitam o uso da Guarda Nacional, destacando que os índices de violência estão em queda. E essa queda histórica e pedem mais recursos para que possa administrar a segurança. Nas tropas em Orleans, embora o governador republicano tenha recebido positivamente a ideia, vereadores democratas alertam que isso seria uma excessiva força federal, especialmente quando a cidade já registra queda na criminalidade. Direitos civis, legalidade e eficácia estão em jogo nesse momento e a mídia norte-americana segue acompanhando de perto. Centenas de pessoas protestaram em Chicago no último sábado, dia 6 de setembro, contra o anúncio do presidente Donald Trump de enviar tropas da Guarda Nacional e agentes migratórios à cidade. A controvérsia se intensificou após Trump compartilhar uma imagem gerada por inteligência artificial, inspirada no filme Apocalypse Now, com fogo, helicópteros e o slogan "Chipocalypse Now". Na legenda, amo o cheiro de deportações pela manhã e Chicago vai descobrir porque é chamada de Departamento de Guerra.
Autoridades locais chamam o ato de ameaça autoritária e prometem enfrentar a ação na justiça. Milhares de moradores de Washington, D.C. também marcharam no sábado para protestar contra a deposição de tropas da Guarda Nacional nas ruas da capital. O ato, apelidado de Somos Todos D.C., expressou repúdio à ação considerada autoritária e destacou que os índices de violência estão em baixa, contrariando a justificativa do governo federal. Além disso, o procurador-geral de D.C., Brian Scott, entrou com uma ação judicial alegando violação constitucional, denunciando um cerceamento à autonomia do distrito. Em paralelo, líderes locais alertam que essa tomada de controle pode ser um ensaio para outras cidades democratas, especialmente depois da ameaça de Trump de estender a operação para Chicago, como já havíamos falado aqui no Agenda 47. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na última sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025, uma ordem executiva que autoriza o Pentágono a usar o nome Departamento de Guerra como título secundário. A medida já resultou na alteração lá do site de defesa do governo para Gov, além de peças de comunicação e redes sociais, mas não substitui o nome legalmente. Isso só pode ser feito pelo Congresso. Especialistas alertam que a mudança simbólica pode custar centenas de milhões de dólares ou até bilhões de dólares em novas sinalizações, uniformes e documentos oficiais. A decisão reativa à denominação usada em 1949 e representa uma guinada retórica em direção a uma postura militar mais agressiva do Pentágono. Uma polêmica marca a missão da CNI nos Estados Unidos, conforme apurou a colunista Mariana Sanches, do jornal UOL. Empresários da comitiva relataram um super constrangimento ao encontrar Eduardo Bolsonaro em um café da manhã. E o comentarista Paulo Figueiredo estava junto, no mesmo hotel e sem convite oficial da Confederação Nacional da Indústria. Enquanto a CNI tentava negociar tarifas com os Estados Unidos, a dupla argumentava ter se reunido com empresários. Embora o grupo tenha negado qualquer convite, eles seguem defendendo as sanções contra o Brasil em meio à ação penal envolvendo Jair Bolsonaro, posição que até motivou que o STF volte os seus olhares para Eduardo Bolsonaro. Vamos ficar atento ao desenrolar desses fatos. Sem citar Trump em pronunciamento na véspera do 7 de setembro, o presidente Lula reafirmou o compromisso com a soberania nacional, afirmando que o Brasil não será colônia de ninguém e que o país tem um único dono, o povo brasileiro. Ele defendeu o PIX como sistema público e gratuito, destacando que nada de privatização. Lula também anunciou isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e que os super ricos devem ser tributados. E sem citar nomes, condenou políticos que estimulam ataques ao Brasil como traidores da pátria, afirmando que a história não os perdoará. Só fazendo um comentário dessa notícia, Trump já havia feito uma menção ao PIX do Brasil e nas entrelinhas desse discurso a gente vê realmente endereçado a Donald Trump e Eduardo Bolsonaro, que está aqui nos Estados Unidos fazendo lobby em relação ao Brasil, aonde foi taxado em 50%. Em entrevista na Casa Branca, na última sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou o governo Lula como radical de esquerda e declarou estar muito chateado com o Brasil. Ele citou como motivação tarifar 50% sobre produtos brasileiros, em vigor desde o dia 6 de agosto, e deixou em aberto possíveis restrições de visto à delegação brasileira, que participará da Assembleia Geral da ONU em Nova York ainda esse mês. A postura eleva a tensão diplomática entre os dois países e acende um novo alerta para o setor de exportação. Fique ligado, o Brasil vai reagir e se vamos ter estratégias jurídicas e econômicas para enfrentar esta pressão norte-americana. Inclusive, nesse momento, nós vamos ver um trecho do que Trump falou na última sexta-feira. We are talking about things. We're very upset with Brazil. We tariff them very high because of the fact that they're doing something that's, very unfortunate. I love the people of Brazil. We have a great relationship with the people of Brazil, but the government of Brazil has changed radically. It's gone very left. It's gone very radical left, and it's hurting Brazil very badly. They're doing very poorly, very, very poorly. So we'll see.
Para você ver que a relação do Brasil com os Estados Unidos é muito forte culturalmente e relacionamento também de negócios, só para vocês terem ideia, na última sexta-feira, dia 5 de setembro, São Paulo viveu mais um momento histórico. A NFL desembarcou pela segunda vez no Brasil com o duelo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, no Neoquímica Arena. Mais de 47 mil ingressos foram vendidos, grande parte meses antes e com camarotes de luxo, chegando a R$30 mil. O evento impulsionou o turismo e a economia, movimentando mais de 330 milhões e gerando um aumento de 117% nas buscas por voos dos Estados Unidos para São Paulo, segundo a SP Tours, e é também a agência de turismo Decolar.com. Eu assisti esse jogo, vocês estão vendo aí as imagens dos ensaios, eu assisti esse jogo, foi um grande jogo, eu gosto muito do futebol americano e o brasileiro também está mostrando aí ser bastante apaixonado pelo futebol americano. Espero que mais jogos aconteçam, é bem interessante. Inclusive, meu time de futebol já tem um time de futebol americano. No dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, cerca de 42,2 mil pessoas participaram de um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, para defender a anistia ampla ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a manifestação, emergiu um símbolo polêmico, a bandeira gigante dos Estados Unidos. Apoiada com cartazes em inglês como frases como Bolsonaro Free, SOS Trump, Help Me Freedom, o gesto foi interpretado como um agradecimento ao governo Donald Trump, mesmo diante das sanções e tarifas impostas ao Brasil. Do outro lado, o governo federal reforçou em Brasília sua mensagem de soberania nacional em um contraponto claro aos manifestantes que estiveram na Paulista. Nos Estados Unidos, o mercado de trabalho apresenta sinais de fraqueza em agosto de 2025. Foram gerados apenas 22 mil empregos, o menor número desde 2021. A taxa de desemprego subiu para 4,3%, o nível mais alto dos últimos 4 anos. Revisões nos meses anteriores revelaram uma perda de 13 mil vagas em julho, indicando uma tendência de desaquecimento da economia. Analistas apontam que a desaceleração pode levar o Federal Reserve a reduzir os juros já neste mês de setembro. Um quadro preocupante para a economia americana. Vamos ficar no radar sempre dessa notícia. Presidente Trump emitiu o último aviso ao Hamas via rede social Truth Social, afirmando que Israel já aceitou seus termos e agora é a vez do grupo palestino aceitar um acordo de liberação de reféns. Caso contrário, não haverá mais tentativas de negociação. Vocês acompanham, enquanto isso, o exército de Israel anunciar que tem um controle de 40% da cidade de Gaza e promete intensificar as ofensivas já nos próximos dias. Autoridades relatam destruição de prédios estratégicos, como a torre de um edifício bastante alto lá na faixa de Gaza. Após avisos e retiradas de civis, Israel executou esse ataque. Vamos agora ver as capas dos principais jornais comunitários aqui dos Estados Unidos, né? Brazilian Times, entre outros, Achei Eu Sei. Tem muitos outros que a gente vai dar aqui aquele highlight, porque são jornais que informam a comunidade aí há mais de 30 anos, 40 anos, e a gente vai fazer isso agora. Já está aqui a capa do jornal Brazilian Times, que é a capa do jornal Brazilian Times de Nova York. Brazilian Times de Nova York, ele cobre Nova York, Connecticut, New Jersey, e ele fala aqui das ações do ICE que deixam comunidades de imigrantes no Alabama vivendo com medo. A gente comentou sobre isso aqui, inclusive. Inclusive está aí, ó, Thalita Zampiroli, homenageada nos notáveis Brazilian Awards em Nova York, e usa uma joia de R$1 milhão, olha só. Ainda bem que ninguém soube disso aí. Vamos pro próximo, Madureira? Vamos pro próximo? Esse aqui é o Brazilian Times de Connecticut, olha só. Ah, não, esse é o da Flórida. Desculpa lá, é o da Flórida, tá aqui. Vamos lá, Amazônia Insurance expande atendimento para a Flórida e reforça compromisso com a comunidade brasileira lá no estado do sul dos Estados Unidos. Jovens brasileiros americanos que residem na Flórida criam um jogo de tabuleiro para combater o bullying. Olha só que bacana, isso é muito legal, né? A 29ª da edição do Brazilian Film Festival, o Movimento Sul da Flórida, começou aqui em Nova York e foi para lá. Vamos para a próxima capa, que é um jornal também lá da Flórida. Vamos lá. É o Achei USA.
O Achei USA destaca aí que a Flórida é o segundo estado com mais foreclosures no país, casos são frequentes. Foreclosures, não é isso, Madureira? É isso aí, o Madureira, nosso diretor americano aí, da pronúncia certa, né? E aí, ó, destacou os adolescentes que estão escrevendo as histórias de bullying. Tem um comitê republicano aí que libera arquivos do caso de Jeffrey Epstein também, destacando aqui. E o tribunal declara ilegal o uso da lei 1798 para deportação. Tudo isso é destaque no jornal Achei USA, que você pode encontrar em Miami, em Orlando, Deerfield Beach, toda aquela área tem esse jornal aí que vocês podem acompanhar. Agora vamos àquele abraço, gente, aquele abraço para as pessoas que estão acompanhando o nosso jornal Agenda 47 em todo o planeta. Valquíria Araújo está lá em Denver, no Colorado, assistindo a gente. Jonathan Carvalho, em Maryland. Ademirto Nascimento, em East Boston, obrigado pela audiência, Ademirto. Elias de Oliveira, em Medford, lá em Massachusetts também. Marisa Souza, na Flórida. E Júnior e Aleph, que estão também assistindo a gente lá em East Boston. Vocês já sabem, para assistir a gente, informação com qualidade, rapidez na informação, para que você fique aí super antenado e super informado, é aqui no Agenda 47. E se inscreva agora mesmo no nosso canal, nós temos uma meta até o final de setembro, aliás, 1º de outubro, eu quero estar aqui com 10 mil seguidores nessa página, gente. Vamos lá, ajuda aí, vamos ajudar a gente. Já estamos aí com 9.040 e pouco, só falta 900 e pouco. A gente consegue, porque brasileiro é assim, brasileiro quando se une, se ajuda, os portugueses também quando se unem, se ajudam. Temos muita audiência dos portugueses aqui. Então, se inscreva no canal Seabra Brazilian Television, ative, ó, sininho das notificações. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa comunidade. Vamos ficando por aqui, assistam logo mais o Brasil News às 7 horas da noite e a gente volta com a agenda amanhã.